Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier para mais uma quarta-feira de atendimento fraterno de apoio ao dependente químico e mais uma noite muito feliz, muito boa, onde nós tivemos um primeiro momento aí de êxtase, de apresentação dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina que foi nos legada, trazida por Allan Kardec em 1857, primeiro com o Livro dos Espíritos, e que nos deu uma nova visão do que é uma doutrina, do que é uma filosofia de vida diferenciada. Uma filosofia que vem nos trazer uma ideia de vida diferente, uma ideia sem dogmas, mas principalmente o tema dessa noite, que é o tema o Espiritismo restaurador. E eu escolhi esse tema não por acaso. Que tipo de pensamento ocorre naquele momento de uma morte tão trágica, de uma coisa tão avassaladora, porque aquilo aí foi uma coisa extremamente avassaladora, né? De uma visão catastrófica, porque aquela ali foi uma catástrofe. Eu acho que todos devem ter visto aquele tipo de coisa, realmente nos tira do sério, né? Nos deixa pensativos em relação ao mundo, a como funciona a justiça de Deus, principalmente, e o que ocorre num momento como aquele, né? Como é que os espíritos desencarnando numa quantidade tão grande como aquela, nos colocam no pensamento, que tipo de pensamento aquelas pessoas, que tipo de energia aquelas pessoas estão transmitindo naquele momento, né? Esse é um dos maiores questionamentos que nós fazemos todas as vezes que nós vemos esses tipos de tragédias, em tufões, furacões, tsunamis, todas essas tragédias massivas nos coloca em dúvidas em relação ao que é justiça divina, ao que funciona e o que não funciona no plano etéreo. Será que verdadeiramente existe um Deus? Existe uma divindade tomando conta da gente? Ou será que nós estamos aqui abandonados? Essa é a primeira coisa. Para os que são materialistas, é como se nós estivéssemos à mercê do acaso, como se a qualquer momento, ou qualquer onda, qualquer problema, qualquer situação pudesse nos tirar da vida e nos colocar à deriva. E injustamente nós sermos catapultados para a morte ou para o nada. E a outra situação é de ver aquela catástrofe como se fosse um destino. Aí vem exatamente os fanáticos. E dos fanáticos a gente espera o quê? Fanatismo puro, né? O fanatismo puro é dizer assim, não, isso aí foi castigo de Deus. Essa daí é pior ainda, veja. Aí você coloca Deus numa situação de carrasco. Deus é aquele cara ou aquela criatura. E aí nessa situação de colocar como carrasco é aquele cara mesmo. É aquela criatura que, puxa, né? Ele gosta de sangue, né? Ele gosta de ver a desgraceira comendo no centro, como dizem por aí. Vamos ver a miséria comendo, vamos ver a desgraça. Veja, é uma visão muito deturpada. E é a gente achar que o nosso Criador, que nos fez tão perfeitos, tão cheio de virtudes e tão cheios de problemas também, possa pensar num nível tão básico, tão avassaladoramente básico,
É incrível como nós pensamos mal do nosso Criador. É como se ele fosse um ser humano, capaz de ter mesquinharias no pensamento, como se não fosse uma unidade universal, pensando igual a mim. Coloque-se no lugar de Deus, você faria uma coisa daquela? Você imediatamente vai responder: Wagner, pelo amor de Deus, nunca faria. Imediatamente você vai responder: Wagner, eu jamais, em todas as minhas possibilidades de crueldade, e olha que eu sou cruel, que muitas vezes eu penso mal das pessoas, e olha que muitas vezes eu penso em vingança quando alguém faz alguma coisa comigo, e olha que muitas vezes eu sou egoísta, e olha que muitas vezes eu tenho pensamentos de humilhar o meu próximo, mas eu jamais, Wagner, pensaria em tamanha crueldade. Mas você é tão maluco, mas tão maluco, você acha que Deus, que foi o teu Criador, é capaz de ser um ser cruel ao ponto de matar os seus filhos. Aí vem exatamente Cristo, porque não é o Espiritismo renovador. O Espiritismo é renovador porque ele relembrou o cristianismo que Cristo nos disse há 2019 anos atrás. Mas o Espiritismo não veio dizer nada de novo. O Espiritismo apenas relembrou uma coisa que Cristo já vinha dizendo há muito tempo. Cristo, desde aquela época, e veja a potência da palavra de Cristo, mesmo todas as religiões e credos cristãos deturpando a palavra de Cristo durante 2019 anos, a palavra ainda é extremamente potente. A prova disso é que tem gente defendendo ela, como graças a Deus eu estou aqui tentando defender, da forma mais pura possível. Não é porque eu sou tão impuro que não dá para defender da forma totalmente pura, mas da forma mais pura possível, de dizer: gente, Deus é infinitamente justo e bom, onipresente, onipotente, onisciente, o que significa que Ele pode, sabe, sente tudo, emite todas as coisas boas para você, mas você faz escolhas erradas, mas você vibra de forma errada, mas você procura coisas erradas. Você às vezes busca facilidade. Sim, Wagner, mas peraí, tu não quer me dizer que aquelas pessoas que estavam ali, todas elas que morreram, e eu estava olhando assim na faixa etária das pessoas que morreram, é impressionante. Não tem ninguém de 50 anos, não. São jovens. Jovens. 30 e poucos anos, o máximo que tem 45 anos, 46 anos, são jovens, pessoas que trabalhavam ali naquele local, que morreram. Se você não quer dizer que aquelas pessoas, é um desencarne em massa, gente, fruto do desencadeamento de forças universais. Ali existiam espíritos que provavelmente precisavam passar por aquele desencarne. Mas Wagner é assim mesmo. Gente, durante muitos séculos, eu não estou aqui afirmando nada, por favor, eu não tenho bola de cristal, eu não sei se foi assim, não sei. Eu só estou levantando uma hipótese capaz de ser muito real. Por favor, entendam isso. Porque aí eu vou estar caindo no mesmo chover no molhado que muitas pessoas caem, que é fazer afirmações levianas sobre as coisas. E não é assim que funciona.
tá? A gente tem que perceber que não é assim que funciona. O que é que funciona na realidade? A gente tem que entender que a maioria de nós somos devedores. Nós somos seres devedores, repetidores dos mesmos erros de sempre. Nós somos precipitados, fazemos escolhas erradas, vibramos em negatividades, padrões mentais extremamente prejudiciais, nos conectamos pelas ordens universais energéticas a padrões que não são bacanas. Então nós estamos de forma muito sincrônica, sincronicidade defendida, que semana passada eu defendi por Carl Gustav Jung, no mesmo canto, na mesma hora, no mesmo local, para acontecer o mesmo acidente. E não é coincidência, isso faz parte de uma vibração energética capaz de te colocar no mesmo canto, no mesmo local, no mesmo instante que uma tragédia vai acontecer. Eu vi ali histórias muito interessantes. Veja, eu não sou igual a alguns cidadãos que eu vi postando no Facebook, porque tem gente que é tão mórbido, mas tão mórbido, que fica divulgando a listagem dos mortos no Facebook. Eu achei isso de um mau gosto tão terrível. Olha, fulano de tal, descobriram, viu, mais 20, 30, tanto fulano, mas aí, assistindo das divulgações de mortos e tal, geralmente é assim, fulano de tal, 30 e poucos anos, casado, a mulher grávida, um filho, tinha se mudado, veja que negócio, tinha se mudado para a cidade de Brumadinho há apenas 30 dias, à procura de uma nova oportunidade de emprego. Mas não foi um só caso, não. Observem as histórias. É impressionante a quantidade de pessoas que é como se tivesse ido para procurar aquele instante e aquele momento. Vocês estão entendendo? É como se o mundo preparasse, mas não é uma armadilha, gente. Nós fazemos escolhas no mundo espiritual. Isso não é uma crueldade divina. Nós tomamos algumas decisões no mundo espiritual para ter um desencarne como esse. Wagner, você está afirmando isso? Não. Eu estou falando da probabilidade disso ter acontecido, porque é muito parecido com o que a gente ouve falar nos livros e mais livros. A literatura espírita está enriquecida desse tipo de aspas, coincidências, demonstrando, inclusive, através dos livros de André Luiz, na época da Segunda Guerra Mundial, quando desencarnam todos aqueles espíritos que as pessoas do nosso lar estão lá, os espíritos do nosso lar, dando assistência, estão lá recebendo os espíritos que vêm da terra por conta da Segunda Guerra Mundial, mortos em batalha, e os benfeitores espirituais, socorristas, explicando a André Luiz que aquilo ali, aquele desencarne em massa, faz parte de um projeto pelo desajuste da humanidade, o desajuste de pensamento, o desajuste energético, mas não é um castigo de Deus. Aí é onde está a história. Essa coisa de colocar a divindade sempre no banco dos réus, isso é uma coisa terrível. Se você não faria, por que Deus faria? Por isso que o Espiritismo é renovador. Por isso que o Espiritismo dá uma nova ótica às coisas.
Não existe coincidência, existe sincronicidade. Não existe um Deus cruel. Existe um Deus que deixa você fazer suas escolhas. E que muitas vezes nessas tragédias você se coloca nelas para poder viver a situação, para poder passar por elas e purificar e melhorar o seu espírito. Mas os seres aqui na terra, eles continuam vibrando negativamente, porque numa coisa como aquela lá, o que é que eu vejo, e vocês viram também, porque vocês presenciaram até muito mais do que eu, porque eu simplesmente apago na hora. Eu saio na hora do Facebook, eu saio na hora da televisão, porque eu nem assisto. Porque sinceramente eu vi coisas assim, tipo, foi o pessoal, eu vi gente de um lado e do outro, uns se aproveitando, dizendo assim, não, foi porque votou no presidente atual, porque aí morreu um monte de gente, porque lá 60 e poucos % da população, veja que, está vendo como nós somos cruéis, veja o tipo de energia que nós emitimos para o universo, então isso é castigo. Aí do outro lado, para se aproveitar, aí dizem assim, está vendo esse povo do lado de lá, dizendo que nós recebemos um castigo, está vendo que esse povo não merece nada? Então fica um jogando farpas contra o outro, e no meio tem espíritos precisando de boas vibrações, de boas orações, de bons pensamentos. Ninguém pensa em fazer os bons pensamentos. Outros até estão pensando, o que é que nós vamos fazer para destruir a empresa que fez isso? Mas ninguém pensa que aquela empresa, por muitos e muitos anos, sustentou todas as bocas e vidas daquele vale ali. Alguém pensou nisso? Mas foi uma irresponsabilidade, Wagner. Sim, foi, eles vão pagar por isso. É verdade, vão pagar por isso. Mas a vibração tem que ser essa, não vai ser fechada, vai ser uma beleza. Porque aquela empresa, ela sustenta. Eu vi o depoimento do presidente da empresa. E eu vi o quão constrangido o cara estava. Destruído. Então ninguém faz uma coisa dessa por gosto, gente. O problema do Brasil é a falta de estrutura que nós temos. Nós somos imprevidentes. Se você passar por uma ponte no Recife, ou em qualquer cidade grande, ela está prestes a cair. Porque faz 40 anos que ela não recebe manutenção. Então, para acontecer um desastre, é como ir ali e vir aqui. Vai acontecer. Então, a probabilidade é muito grande. No Brasil só não acontece acidente porque nós somos abençoados mesmo. É pátria do evangelho isso aqui mesmo. Nós não temos manutenções. As pessoas acham tudo fácil, mas não tem nada de fácil. Gente, não tem nada de fácil. O nosso país é deficitário, sim. E nós estamos aqui. Vocês acham que nós, espíritos, estamos fazendo o que no Brasil? É porque nós somos bem bonzinhos. Não, Deus é brasileiro, botou a gente tudo aqui. Aqui é só uma farra só. É nada. É porque a gente vê que a gente é muito deficitário. Então a gente não está num país como a Suíça. A gente não está num país muito evoluído. É porque nós não somos muito evoluídos. Não estou dizendo que eles lá são muito evoluídos, mas eles já passaram uma certa fase em países assim pouco evoluídos como o Brasil, já reencarnaram, e eles estão num paísinho um pouquinho melhor, então eles têm um merecimento melhor, pelo menos de estrutura. Também não estou afirmando nada disso.
Talvez não tenham, eles têm outros problemas psíquicos. Me falaram outro dia, até vi uma estatística em que países muito evoluídos têm um alto índice de suicídio. O que significa isso? As pessoas estão vazias de tanto não fazer nada, de tanto viverem no bem bom. Então, quer dizer, significa dizer que nem sempre uma grande estrutura material é uma grande estrutura, significa, ou redunda, uma grande estrutura espiritual, emocional, psíquica. Às vezes, viver num país como o Brasil, sem nenhuma estrutura física, estrutura material, até nos força a ser bem mais alegres e psiquicamente muito mais saudáveis, porque a gente está o tempo todo dando os pulos da gente para poder se livrar das broncas que acontecem aqui, para se livrar do viaduto que cai, da estrada que está esburacada. Gente, todos os dias nós vemos uma tragédia acontecer. É nas estradas do país. Agora, veja, por que é que nós vibramos tão negativamente assim? Significa dizer, Wagner, então quer dizer que agora, se eu me transformar num espírita, porque o espírita é aquele que faz a sua transformação moral, eu vou ser santo. Eu vou ser um ser santificado. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Para ser espírita, você precisa fugir do mundo, transformar a parte do serviço confiada no nosso esforço, no ciclo da luta, em células do trabalho do Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Pensar positivamente. O pensamento do Cristo que tinha 2019 anos atrás, nós precisamos renovar agora. E veja, essa reforma nossa, de tudo que nós pensamos negativamente, de Deus, achar que Deus matou todo mundo, não, isso aí foi um desencarne natural, podem ter certeza disso, embora tenha sido através de um acidente, a maioria deles estavam no lugar onde a probabilidade os levaram para esse acidente, você pode ter certeza disso. Vou repetir uma coisa que eu sempre gosto de repetir. Existem muitas injustiças no mundo, mas não existe nenhum injustiçado, vocês podem ter certeza disso, não tem nenhum injustiçado. É nisso que está a renovação espírita. O pensamento renovador espírita já está exatamente nesse processo aí. Existe muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Quando a gente quer trazer alguém para a doutrina espírita, a gente quer que ele escute a palavra do Cristo do jeito certo. Aí eu me recordo de Paulo. Paulo, quando voltou do deserto, foi pregar, saiu, levou pedrada, foi maltratado, que ele voltou para Jerusalém, se encontrou com Pedro mais velho do que ele, mais experiente, experiência conta muito, E aí Pedro estava lá sentado e Paulo disse, olha, eu agora voltei e nós vamos reformar o pensamento dessas pessoas que estão no Sinédrio, porque eu conheço esses caras aí, eu fiz parte, era eu quem falava lá, humilhando as pessoas, então eu sei como eles falam, nós vamos lá, vamos convencer eles, e nós vamos arrebatar multidões. Pedro olhou para ele e disse assim, Paulo, para que arrebatar multidões se tu não arrebataste nem a ti próprio? É uma grande verdade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrebatar a gente mesmo, convencer a gente mesmo que a gente precisa melhorar. O que ele estava querendo era mudar o mundo antes de mudar a si próprio. Então, na realidade, a gente fica querendo mudar as coisas do mundo. Eu vejo vários depoimentos sobre isso, sobre o que aconteceu lá. E os depoimentos são ferozes. Vocês acham que ódio leva a quê? Me responda, por favor. Ódio leva a quê?
Se não for a ódio, eu nem sei o que diga. Ódio leva a ódio. E Cristo veio trazer o que, gente? Amor. Cristo veio trazer perdão, harmonia. As provas estão aí, à torta e à direito. Veja, todas as vezes que você emite um pensamento negativo, você adoece. Você traz uma coisa ruim para você. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, 90% das doenças... Gente, é muito isso. Prestem atenção nessa estatística que eu vou dar para vocês. Vocês podem pesquisar em onde vocês quiserem. A ciência está descobrindo isso. 90% das doenças dos seres humanos se originam no pensamento. É por conta do teu pensamento que as doenças surgem na tua vida, plasmam na tua vida. Wagner, com base em que você está falando isso? Tem uma ciência chamada... Quem já ouviu falar em epigenética aqui? Epigenética, pois... Aqui ouviu falar em epigenética. Tiago também. A epigenética explica muito bem o que está acontecendo ultimamente conosco. Mesmo você com uma genética completamente comprometedora, você provavelmente vai ter câncer. Mas se você for uma pessoa com a mente completamente para frente e disser, não vou ter, eu sou saudável, você muda simplesmente o destino dos seus genes e você não tem câncer. Você se cura na hora que você diz, eu sou uma pessoa saudável. Tem um japonesinho lá, que eu estou esquecendo o nome dele, que fez uns testes lá com água, com cristais de água. Ele pegou vários potes de água e trabalhou intenções em relação a esses copos d'água. Num copo d'água ele chegava e transmitia ódio, raiva, tristeza. No outro copo ele transmitia apatia, indiferença. No outro ele transmitia amor, beleza, humildade, paz. Pegou essas águas com a mesma água, do mesmo canto, da mesma fonte, mesma água, botou para congelar. Os cristais da água com ódio, pensamentos negativos, ficaram turvos, feios, estranhos, foram congelados no mesmo canto, tá, gente? Na mesma hora, no mesmo instante. Os cristais com apatia congelaram como a água congela normalmente. E os cristais com amor, surgiram desenhos lindos, belíssimos dentro da água. O que prova que os pensamentos plasmam a realidade. Exatamente dentro das casas espíritas, Tiago está nos lembrando aqui, acontece com a água fluidificada. Muita gente pergunta assim, o que é o magnetismo que vocês praticam dentro da casa espírita? Exatamente, é a transferência dessa energia fluídica, essa energia magnética, que é a energia do bem, do amor, da paz, da saúde, da cura. Então, na hora que a gente transfere isso para a água, nós estamos com a água ali fluidificada, ela está fluidificando. Nossa intenção é a intenção do amor para ela, da cura, do equilíbrio das rodas que tem em nosso corpo, que são chakras.
Esse equilíbrio vai se dar na hora que você está aqui, já começa a ter o equilíbrio. Quando você toma o passe lá dentro, você se equilibra ainda mais, porque o pensamento seu é de receber as boas energias, de aceitar essas boas energias. Você recebe. Quando você sai, você toma água, elas penetram todo o seu organismo, passando por todos os seus pontos de energia, atingindo os seus chakras, beneficiando você, o que significa dizer que os nossos pensamentos positivos passaram para você, junto com os pensamentos do universo. O que é que as pessoas estão fazendo durante toda essa semana? Só pensamento de tristeza é emitido para o universo. O que é que o universo nos devolve? Pensamentos de tristeza. Onde nós fizemos meditação, e eu estava falando para as pessoas lá, a Cristiana participou comigo, é uma das pessoas que fazem parte do nosso grupo de meditação, Etienne também, e é fantástico isso. Ela pôde provar ontem. A partir do momento em que a gente senta, pensa no bem, começa a introjetar o pensamento, pensar no amor, na cura, na tranquilidade, na paz, tudo isso começa a invadir o nosso ser. E aí muita gente diz assim, milagre. É o milagre de você com você. Parabéns, você se encontrou. Você encontrou a você. Você descobriu que o seu pensamento é capaz de lhe curar. Parabéns. Você que não sabe do teu potencial de cura da doença. Do mesmo jeito que você transfere cura, você transfere doença para você e para os outros. Todas as vezes que me perguntam, estávamos falando aqui em energias negativas. Nós estávamos falando sobre mesa branca, mesa negra, tal, e por aí vai, magias. E a gente já falou isso algumas vezes aqui. Pega. Para quem está suscetível a que isso pegue, isso vai pegar. Para quem não está, isso não vai pegar. Isso depende da tua energia, da tua receptividade. Veja, isso se parece com sua casa, é a casa mental. Você está em casa, alguém toca na sua campainha. Nesse momento você olha pelo interfone, vê uma pessoa e a pessoa diz, eu vou te assaltar. Você faz o quê? Abre a porta ou deixa ela fechada? Você diz, Wagner, você é um doido. Eu deixo ela fechada e ainda chama a polícia. Pois é, sabe o que é que você faz nos seus pensamentos diários? Você abre a porta, chama o ladrão e manda ele comer com você. Então, o que é que você faz quando você está vibrando negativamente, dizendo impropérios, todo mundo deveria morrer, essas pessoas que fizeram isso com as outras devem morrer? Essa morte se aproxima de vocês. Eu não estou querendo dar um de urubulina aqui, mas a energia negativa atrai energia negativa, desculpa eu te dizer. Eu não estou dizendo que você saia fora do mundo, se afaste. Eu não vou mais assistir notícias. Não, fique por dentro de tudo, mas não vibre negativamente. Não entre nessa vibe, porque os teus pensamentos atraem pensamentos negativos. O Espiritismo renovador nos dá essa ideia. O Espiritismo renovador nos mostra, inclusive, que a partir do ponto em que eu vibro positivamente, até os meus inimigos espirituais tornam-se amigos espirituais, porque eles começam a me respeitar. No livro Ação e Reação, os espíritos demonstram
as várias maneiras de obsidiar alguém. E eles chamam isso de escola da obsessão. E eles são feras nisso. Mas eles mostram que a maneira de fazer esse trabalho é muito simples. Sabe qual é o trabalho dos espíritos para lhe influenciar? Sabe qual é a matéria básica desses espíritos para lhe destruir? O seu pensamento. Você. Ele pega uma coisinha chamada falha base, defeito base. Então, aquilo que você tem eles estimulam, porque você está estimulando isso em você no dia a dia. Porque você pode ter essa falha base e fugir dela. E aí eu me recordo de uma história do Dr. Bezerra de Menezes, que Dr. Bezerra de Menezes conta de uma forma muito, alguns palestrantes espíritas contam de uma forma muito engraçada, né? Muito interessante. E Haroldo Dutra Dias conta essa história, é muito interessante do jeito que ele conta, que é o seguinte: o Dr. Bezerra de Menezes está fazendo uma palestra no plano espiritual. E aí, na hora que ele está fazendo essa palestra no plano espiritual, um dirigente espírita, em desdobramento no sono, assiste a palestra dele. Porque nós, quando dormimos, isso é uma informação para vocês que estão começando no espiritismo, nós, quando dormimos, nos desdobramos e vamos para o plano espiritual. E nós lá no plano espiritual, quando não estamos ligados à nossa consciência do hoje, do dia a dia, nas agonias do dia a dia, nas contas para pagar, essa coisa toda, nós vamos para o plano espiritual, viver no plano espiritual. É a nossa morte em vida, né? É quando nós vivemos no plano espiritual. Então nós nos desdobramos, vamos assistir palestras, ajudar pessoas, salvar, ajudar no desencarne, para a consciência dos desencarnados. Nós fazemos isso quando dormimos, né? E quando temos a consciência espiritual. E aí esse dirigente espírita foi assistir uma palestra do Dr. Bezerra de Menezes no plano espiritual, e assistiu a palestra do Dr. Bezerra de Menezes falando das virtudes que um bom espírito deveria ter, um bom ser espiritual, a humildade, a fraternidade, vencer o orgulho, a vaidade, ser uma pessoa mais, mais dada, prestativa, gentil, cortesia. Isso ele estava dando uma palestra para encarnados e desencarnados, né? No plano espiritual. E aí o dirigente espírita foi assistindo tudo aquilo e foi ficando preocupado. E foi ficando nervoso, e mais nervoso. Quando acabou a palestra do Dr. Bezerra de Menezes, ele se aproximou do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra, eu preciso falar com o senhor permite? Ele disse, pois não, fica à vontade. Ele era presidente de uma grande instituição, uma grande casa espírita aqui na Terra. E o Dr. Bezerra disse, eu lhe conheço. Você é da casa espírita e tal? Ele disse, sou, e estou muito chateado, doutor Bezerra. Muito chateado. Porque, olha, eu vi que eu sou um espírita furreca. Estou muito chateado comigo mesmo. Porque eu não pratico nada disso. Eu sou pouco humilde. Quando eu vou aplicar os passes mediúnicos, eu me acho melhor do que todo mundo. Eu me acho o melhor passista. Quando eu vou falar na tribuna espírita, eu acho aquelas pessoas ali pouco entendedoras do espiritismo. Então, praticamente eu as humilho com a minha intelectualidade. Quando eu vou para a campanha do quilo, eu acho aquelas pessoas umas coitadinhas, eu me sinto assim um pouco superior. Eu sou pouco humilde.
eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Doutor Bezerra de Menezes só olhando para ele com aquele ar de riso, né, e balançando a cabeça quando ele acabou de descrever todas as desgrameiras que ele estava pensando que era. Doutor Bezerra disse: mas que coincidência, hein? Eu sinto mesmo em relação a mim. Você sabe qual é a grande virtude de um espírita? Não é que ele tenha alcançado todas as virtudes, é que ele procura ter todas as virtudes. Enquanto outros correm de encontro com esse tipo de não virtudes, o espírita corre longe disso, tenta se melhorar, mas não significa dizer que ele melhorou. Então, tanto eu quanto você estamos na mesma condição. Então, na verdade, gente, não é que você vá ser melhor do que ninguém, mas você, tanto quanto possível, precisa tentar melhorar. O nosso objetivo, ele é danado de difícil de ser alcançado. Porque vocês sabem quem é o exemplo, está lá no livro dos Espíritos. Quem é o Espírito em que nós devemos nos guiar? Os Espíritos respondem: Jesus. Vê que negócio difícil. Quer dizer, eu tenho que seguir, eu não posso me dizer Jesus e tenho que seguir Jesus. Mas eu não posso desistir. Eu tenho que ir atrás do amor, eu tenho que ir atrás da paz, eu tenho que ir atrás da não vaidade, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que olhar, e todas as vezes que eu subo aqui para falar, eu fico pensando: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Me dá uma insegurança, uma tristeza. Depois fica alegrinho, tá? Mas eu fico triste no começo. Eu digo: mas rapaz, eu sou muito doido. O que é que eu estou fazendo aqui? Vejo um ser cheio de defeito feito eu. Um caba que há pouco tempo estava tomando cana nos bares. Agora está falando de Cristo, dizendo que está tentando perseguir Cristo. Vai ser pretensioso assim no raio, homem. Entendeu? Quer dizer, mas eu estou tentando, gente. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer, ser pretensioso nesse ponto. Não é ser pouco humilde, mas pretender algo que é muito melhor do que nós. Eu não posso pretender ser pior. Eu não posso me igualar. Eu não posso voltar atrás. Já que eu tomei esse caminho sem volta de subir aqui na tribuna espírita, eu tenho que me tomar de coragem para subir todas as vezes. E dizer para vocês: gente, até seres assim, bem ralé feito eu, sobem na tribuna espírita. Até seres que até pouco tempo falhavam demais com a humanidade, podem sim se consertar. Até seres que vibravam negativamente, porque alguns vão dizer na internet agora mesmo, deve ter gente dizendo assim: Wagner, ele era o primeiro a divulgar essas desgrameiras que está acontecendo lá, era o primeiro a criticar, a tirar onda. Era mesmo. Então, com a completa razão. Eu não vou mentir. Eu era o primeiro a criticar. Eu era o primeiro a transferir o meu ódio para o dono da mineradora. A dizer que devia ser preso, morto, sepultado, pendurado de cabeça para baixo numa corda. E com o mau diabo futucando ele com um garfo. Veja, eu era o primeiro a transferir esse tipo de energia. A energia voltava toda para mim. Era uma coisa incrível, incrível, incrível. Porque eu não dormia bem. Gente, esse tipo de energia faz um mal para quem transmite que vocês não fazem ideia. Eu sou a prova viva disso, criatura. Eu vi Haroldo Dutra Dias, já que eu estou falando dele, dizendo isso um outro dia.
Só quem tem autoridade moral para tirar de quem está da lama é quem já chafurdou os pés nela, mergulhou a cabeça até o talo. Eu sei falar disso. Eu sei falar de lama. Já mergulhei. Aliás, quebrei a cara. Literalmente. Eu já contei isso aqui a vocês. Uma vez eu caí num bueiro. De cara. Foi aí que eu comecei a perceber. Eu acho que foi algum dos amigos espirituais que deu uma focinha. Porque foi naquela queda que eu me compreendi. Eu digo, meu Pai, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Que besteira é essa? Eu preciso reformar moralmente. Não é, gente, aí é onde está a história. Doutor Bezerra de Menezes está completamente com razão. Não é virar um ser superior, é correr dessas broncas, é se afastar desses perigos imediatos, é não ir em rota de colisão com os defeitos, é correr deles. Corra, finca pé, corra e faça o bem, faça o contrário. Tente trazer cada vez mais pessoas para essa consciência diferente, que é a consciência não da heteronomia moral, que é acreditar porque estão me dizendo para eu acreditar, mas na autonomia moral. Eu estou acreditando porque potencialmente é isso que eu devo acreditar. Eu devo acreditar que todas as manhãs eu preciso fazer o bem a alguém. Todas as manhãs, durante o dia, eu preciso de alguma forma beneficiar as pessoas. Através de uma palavra amiga, estender as mãos, de vir aqui no centro espírita. Eu vi um outro dia, também um palestrante espírita dizer, uma das maiores caridades que um espírita faz é transmitir doutrina espírita. Eu fico tão feliz, porque embora seja pretensioso da minha parte, eu estou passando um pouco que eu sei dessa doutrina maravilhosa. É muito bom, você se sente muito bem, isso é gostoso de fazer. Por todas as falhas que eu tenho, eu sei que eu não sou o melhor transmissor, o melhor canal, mas pelo pouco que eu sei, eu consigo de alguma forma dizer para você o que é espiritismo. E o espiritismo é essa coisa da reforma íntima, interna. Não é ninguém dizendo a você que você deve fazer ou deixar de fazer. É você dizendo a você que você deve tomar consciência de que a mudança é sua, de que você deve fazer algo, de que a conversão não é o outro que faz em você, nem você que faz no outro, é você que faz em você. E nem que você deve mudar ninguém, mude primeiro a si. Que você não deve mudar multidões, você tem que mudar você. Por quê? As palavras até impressionam, mas o exemplo, ele arrasta. Ele arrasta qualquer um. Ele arrasta a todos que escutam. Porque na hora que você vê o cidadão dizendo assim, gente, você não sabe da lama que eu pisei. Você diz assim, cara, tu pisou na lama. Eu digo, pisei. Foi ruim. E agora tá bom. Porque eu saí dela e tá bom. Eu estou satisfeito. A vida está equilibrada. Quem é que não tem problema? Alguém aqui deixou de ter problema? Não, eu também não deixei, gente. Tenho problemas todos os dias. Problemas de ordem moral acontecem todos os dias.
Tem uma coisinha chamada amnésia causal, que são as coisas que acontecem com você, que você pode ter ela, pode ser acometido ou não. Eu não deixo a amnésia causal me afetar. A amnésia causal são as coisas que acontecem no dia a dia com você, as raivas que você tem, os problemas financeiros, as contas para pagar, os problemas de relacionamento com sua família, a pessoa que passa e pisa no seu pé, o carro que dá uma trancada em você e você tem vontade de chamar um palavrão. Então essas são as coisas que você no fim do dia está extremamente estafado, com vontade de morrer, e que você, em vez de dormir, apaga, estafado, ansioso e estressado. E que se você estiver sintonizado com o bem, você não tem essa amnésia causal. Você simplesmente controla o seu dia, porque você sabe que vai acontecer. Então, sabendo que essas coisas podem acontecer, você é capaz de superá-las. É isso que na meditação a gente aprende, não é isso, Cristiana? Que a gente nota que a gente é capaz de superar a nossa amnésia causal, chegar ao fim do dia muito bem, mesmo tendo um dia muito difícil, e partir para o próximo dia cheio de esperança, de que no próximo dia vai ser muito melhor. Espiritismo extremamente consolador e revelador. Porque é exatamente isso que o Espiritismo faz. São tantas coisas maravilhosas que você aprende em Espiritismo, que não te resta uma outra opção, senão dar o braço a torcer. Você diz assim, não, peraí, ninguém está me dizendo que visto uma saia até os pés, que deixe de fumar, que deixe de beber, que deixe disso. Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Então saiba separar o que não lhe convém. Outro dia alguém chegou para mim e disse, olha, o Espiritismo proíbe. Eu digo, nada. Quer dizer, eu posso tudo? Eu digo, pode. Eita, então é bom demais. Eu digo, é. Agora talvez não seja tão bom. Por quê? Eu digo, porque tem um tal de lei de causa e efeito. Se como é isso? Eu digo, nada, tudo que você planta, você colhe. Eu disse, como é isso? Eu digo, não, filho, é assim. Se você chuta um cachorro na rua, você não pode? Ele disse, posso. Aí ele morde a tua perna. Causa, efeito. O efeito é ele morder a tua perna. Aí é ruim. Eu digo, pronto. Entendeu causa e efeito. Então, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Saiba separar. É tão fácil saber o que é ruim. É tão fácil saber o que você não deve. Eu sei exatamente o que eu não devo fazer. Mas cada um tem sua medida. Eu não vou dizer a você o que você deve fazer ou deixar de fazer. O Espiritismo não diz isso. Eu achei maravilhoso, porque a Aldi disse aqui, agora, no final do estudo, ela disse, foi muito bom, porque quando eu cheguei aqui, não existia essa cobrança, não existia esse negócio de cobrar nada de ninguém. Dizer, você deve vir aqui vestido de tal jeito. Lógico que você tem que saber. Você vai chegar na casa de alguém de biquíni? Não, é lógico que você precisa se comportar nos cantos, nos ambientes, seja ele qual for. Você vai num consultório médico, você vai lá arrasando, chamando palavrão? Não. Então, lógico que dentro de uma casa onde se fala de paz, de amor, você não vai estar falando em ódio. Não é que seja proibido, é que não convém. Só isso. E você mesmo se toca. A vida é assim. Não é a casa espírita, não é o espiritismo. Então, as vibrações que você emite para o mundo traz de volta para você. O mundo é essa onda de dar e receber.
O que você passa, você recebe. Os nossos pensamentos plasmam o bem e o mal em nós mesmos. Tudo que você emite de ruim, de péssimo, de triste, você recebe de ruim, de péssimo e de triste. Não culpe a Deus a nada que te acontece. Deus não tem culpa. Ele passou tudo o que você precisa. Uma vida de discernimento, comprometimento, consciência. E onde estão as leis dele? Na consciência. Em local nenhum, não está escrito em canto nenhum. Está na tua consciência. Então, introjetem-se, e é isso que é o Espiritismo revelador. Ele demonstra o que nós devemos ser, sem precisar impor absolutamente nada. O Espiritismo não impõe nada. E, ao mesmo tempo, demonstra tudo. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Até a próxima palestra. Valeu. Obrigado.